João capítulo 11, versículo de número 1. Não sei se está aqui, mas os irmãos já encontraram, conseguiram encontrar. Então vamos ler o texto. Ora, havia um certo homem que estava enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. E os seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam te apedrejar, e tu vais para lá novamente? Jesus então respondeu: não há 12 horas do dia. Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz desse mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono. Poder se assentar. Meus irmãos, eu queria que você abrisse bastante seu coração para ouvir tudo aquilo que o céu tem a nos ministrar nesse dia de hoje. O pastor leu um texto, citou um texto que está em Lucas capítulo 10, versículo 38. Jesus estava visitando, Jesus estava sendo recebido por essa família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, em sua casa. E a Bíblia diz que Maria tem essa disponibilidade, esse gesto de amor, de ungir os pés de Jesus, pastor Acida, e fazer questão de secar os seus pés, que estavam ungidos com os seus cabelos, enquanto Marta estava preocupada com os afazeres da casa. E isso eu acho tão interessante que Lucas capítulo 10, versículo 38, faz questão de expor a história das 2 irmãs, uma preocupada com aquilo que ela precisava fazer em casa, outra preocupada em ungir os pés daquele que estava visitando a casa. Mas perceba que em nenhum momento do texto o nome de Lázaro é exposto. Lázaro é excluído da história descrita em Lucas capítulo 10, versículo 38. E se você não sabe, o Evangelho de João não entra nos evangelhos sinóticos, porque eles não congruem as histórias não são as mesmas. E uma das histórias que os outros evangelistas não narram é essa história de João capítulo 11. João cita, mas Marcos, Mateus e Lucas não. É por isso que o Evangelho de João é um evangelho diferente, é um evangelho que a gente vê histórias inéditas da Bíblia. E a Bíblia diz que agora no capítulo 11, esse homem que não é citado em Lucas 10, 38, mas que era amado por Jesus, está enfermo e prestes a morrer. Isso me assusta, irmãos, porque mesmo o nome de Lázaro não sendo citado em um episódio anterior da história, a Bíblia faz questão de dizer que ele era amado por Jesus. Muitas vezes na vida eu tive dores, amarguras da minha alma, e posso te falar que muitas vezes isso se transformou em uma certa inveja, porque eu olhava para algumas pessoas que não carregavam aquilo que eu carregava na minha ótica e dizia: por que eles e eu não? Porque ela e eu não? Porque eles vivem isso e eu não? Só que um dia Deus me curou e me ensinou que não é porque eu não apareci na história ainda que o meu momento não vai chegar. Tem crente aqui nessa noite? Às vezes a gente vive a incontabilidade dos dias e a gente diz: Senhor, o meu nome não aparece na história, ninguém sabe o que eu carrego, ninguém me conhece, o meu nome não foi visto, o meu nome não foi falado. Eu não tive a oportunidade de, como Maria, derramar óleo nos seus pés e ungir e secar com os meus cabelos. Mas o céu está dizendo: Lázaro,
em que você aparece é sobre aquele que já visitou o teu futuro e já destinou o dia em que aquilo que ele falou a teu respeito vai acontecer. Segura essa chave, Romanos capítulo 4, versículo 17. E o Deus que tem todo o poder em suas mãos chama as coisas que não são como se já fossem. Escute, escute. Você ainda não entendeu que Deus está guardando a tua história para um episódio de honra muito maior que nem você vai entender. A história de Marta e Maria foi uma história normal, e no caminhar da mensagem você vai entender o porquê. Era normal alguém receber Jesus, ungir os seus pés, presenteá-lo com um presente, secar com seus cabelos. Isso não tem nada de extravagante, irmãos. Tem gente que acha isso um absurdo de adoração. Deveria ser normal na presença de Jesus. Não ache isso anormal. Pessoas faziam coisas muito maiores do que o que Maria fez. E existem pessoas que, como Marta e Maria, elas acham que o que nós produzimos ou fazemos para Jesus cria uma dívida dele conosco. E eu vim lhe dizer nessa noite: Deus não tem dívida alguma com você. Há pessoas que dizem: Senhor, o Senhor sabe o sacrifício que é estar 2 vezes na semana na igreja. Meu irmão, troque a palavra dificuldade por privilégio. Se você viesse aqui nos cultos de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, oração de manhã, consagração, jejum à tarde, culto à noite, isso não pagaria aquilo que Jesus fez por você. O texto diz que ao Lázaro está enfermo. O desespero de Marta e Maria foi tão grande que a Bíblia diz que ela pega um mensageiro, e olha que o versículo 2, pastor Lacida, faz questão de expor aquilo que lá atrás ela fez para Jesus. Olha aqui, versículo 2. Era aquela Maria, tá? Aquela que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com seus cabelos. Sabe o que João está me ensinando? Que no momento em que o mensageiro é enviado, Maria envia uma mensagem com o mensageiro: faça-o lembrar daquilo que eu fiz por ele lá atrás. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo uma presença tão forte aqui nessa noite. Mensageiro, vai e diga a ele que é o mesmo Lázaro que um dia estava em casa e que o recebeu em amor, que é a mesma Maria que quando ele entrou na nossa casa, na mesa Betânia, ungiu seus pés com o melhor unguento que nós tínhamos em casa e secou. Diga para ele que é a mesma Marta que quando todos achavam que era uma desocupada, na verdade ela estava preparando o melhor cenário para o Senhor entrar. Lembra para ele, mensageiro. E o mensageiro vai tão feliz à presença de Jesus, trazendo a mensagem de que: Senhor, as mulheres que te serviram em Betânia, o homem que te recebeu em Betânia está enfermo, e ela me disse que o Senhor o ama muito. O Senhor precisa curá-lo, porque se o Senhor não chegar em pelo menos 3 dias, ele morrerá. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu tenho uma notícia ruim para você. Não, tá fraco, irmão. Eu sou lá da Paraíba e lá a gente come cuscuz antes de ir para o culto. Os irmãos chegam forte na igreja. Olhe para ele e diga assim: eu vou lhe dar uma notícia que talvez é ruim. Deus não é motivo como você. Existem pessoas, pastor Lacida entende muito sobre emoções. Meu irmão, você manipula sua mulher, você manipula seu marido, você manipula o seu filho, você tenta manipular o seu pastor, você manipula o seu patrão, mas Jesus é imanipulável. O desejo de Marta e Maria era manipular as emoções de Jesus com 2 notícias. Primeiro, nós te servimos e você tem uma dívida conosco. Segundo, além da dívida que você tem conosco, esse que está morrendo você ama. E eu quero
quero lhe dizer nessa noite: não importa quantas vezes você queira colocar Deus na parede, se os céus não apontaram o relógio do momento da tua hora, você vai ter que esperar, você vai ter que aguardar. Meu Deus! Enquanto o céu não olhar para a terra e dizer: o processo ainda não terminou, você pode espernear, você pode gritar, você pode bater na parede, você pode falar alto, mas você só sai desse processo moldado. Oh, meu Deus! Oh. Escuta, olha a reação de Jesus. Qualquer pessoa que está aqui diria: eu tenho um laço emocional com ele, eu preciso ir. Não, elas me serviram. O unguento estava cheiroso, o cabelo dela estava limpo e ela melou todo de óleo para secar os meus pés. Não, a casa estava arrumada, estava limpa, parecia que a Rose Clint tinha passado lá e arrumado tudo. Eu tenho uma dívida emocional com eles, eu preciso ir lá. Só que eu quero te ensinar uma chave nessa noite que eu espero que você não esqueça. Você precisa entender que existem guerras que Deus não mandou você entrar ainda, e você está se enfiando nelas e se arrebentando. Neemias capítulo 1, pastor Cida, Anani, o seu irmão de sangue, está voltando de Jerusalém, indo para o território do rei Artaxerxes. Ele procura Neemias e diz: Neemias, a cidade dos nossos pais está destruída. E você lembra que a gente cresceu, nosso pai e nossa mãe olhando nos nossos olhos e dizendo: você é judeu, você precisa amar Jerusalém, se alguém destruir você vai ter que erguê-la. Neemias, eu não tenho coragem de fazer, mas eu sei que tu é um cara corajoso e tu tem acesso ao rei, e eu sei que se você falar com o rei da Pérsia, Artaxerxes, ele vai te ajudar, vai te dar o recurso, vai te dar as liberações, você vai levantar Jerusalém melhor do que eu. Só que a Bíblia diz, pastor Cida, que mesmo ele tendo um laço parental com Anani, mesmo ele sendo irmão de sangue de Anani, quando ele escuta a mensagem, ele diz: opa, você é meu irmão, mas você não pode me manipular. Você é meu irmão, mas eu não posso entrar em guerras que Deus não mandou eu entrar. Você é meu irmão, mas eu não posso levantar uma cidade que Deus não me mandou levantar. A Bíblia diz que Neemias se põe a jejuar e orar por muitos dias, até que por volta do dia 40, Deus levanta ele e diz: agora sim, bate na porta de Artaxerxes, coloca uma cara de tristeza, e ele vai perguntar o que ele pode fazer por você. Aí você vai abrir a boca e vai dizer: rei, não há ninguém nesse reinado que possa me ajudar como o Senhor. Estaria eu feliz quando a cidade dos meus pais está destruída? Agora eu vou lá e vou levantar. Pastora Cida, eu conheço tanta gente arrebentada, sabe por quê? Está cheio de problema, pastora Renata, dentro de casa, com problema com o marido. Mas se o irmão chegar para ela e falar assim: meu marido está só a graça, a irmã começa a se revoltar e diz: eu vou lá conversar com ele. Se uma pessoa vem e conta o seu problema, ela está pior do que a pessoa que está contando o problema, mas ela vai lá e expõe para as pessoas, sem a pessoa permitir. Sabe o que Deus está falando com você? Intercessão é se pôr no lugar de alguém quando você tem força para guerrear a guerra dela. Quando você está intercedendo por alguém, você está dizendo: aquilo que ataca ela pode me atacar, porque eu estou mais forte do que o que está atingindo ela. E tem gente que entrou aqui nessa noite que está comprando guerra dos outros, sendo que não tem nem força para comprar a sua guerra. Deus está dizendo: meu amigo, quando a guerra aparecer no seu caminho, dobre esse joelho e vai orar. Quando a batalha aparecer no seu caminho, quando alguém vir te enfiar em uma guerra que é dele, não estou dizendo que você não pode ajudar, mas eu estou dizendo que você precisa perguntar a Deus se essa guerra realmente é para você, se realmente você vai ter força para segurar o processo dessa pessoa e caminhar com ela. Sabe o que eu acho tremendo em Jesus? Escute. O mensageiro vem todo afoito. A gente fala afoito na Paraíba, todo alvoroçado. O Senhor precisa ir. Se o Senhor não for, a culpa é sua. Eu estou sentindo uma graça tão tremenda aqui. Jesus olha para ele e diz assim: volte e leve uma mensagem de volta. Sabe o que arrebenta os crentes desse tempo? É que muitas vezes ele não entende que um não esconde o maior livramento que ele poderia receber na vida.
Sabe qual é o problema de muita gente? A gente está cheio de crente ofendido dentro da igreja, porque ele vem numa expectativa de ouvir um sim de Deus, e na verdade ele acaba não escutando aquilo que ele queria ouvir. E o céu está dizendo: quando eu te falar não, essa é a melhor resposta que você poderia receber. Ah, meu Deus do céu! O céu está dizendo: talvez a resposta que você veio buscar não é aquela que você queria ouvir, mas hoje eu vou te dar destino, hoje eu vou liberar a tua vida, hoje tem palavra do céu para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu desapeguei, pastora Renata, da necessidade de alguém me ver como profeta. Tem pessoas que vêm para a igreja, irmão, e acham que um profeta é um cartomante. Faz a fila de oração para ele orar, porque acha que Deus é obrigado a falar. E o que eu já vi de profetada na carne, porque o homem tem a necessidade de alguém não ver ele como não homem de Deus, para a necessidade de alguém continuar dizendo: ali é um profeta, Deus usa ele, Deus é na vida dele. Ele acaba falando o que a pessoa quer ouvir. Quando a profecia não se cumpre, a gente encontra um bocado de depressivo por aí, ansiosos, amargurados, perturbados. Pior, irmãos, é quando eles têm a necessidade de manter essa pose, e eles começam a ir no Facebook, Instagram do povo, para descobrir a vida do povo, e sobe no altar e revela como se Deus estivesse usando. Olhe para o seu irmão e diga assim: tome cuidado com isso. Diga: quando a mensagem quiser te contar, diga: quando a mensagem quiser te contar, ela vai até você. Quem está comigo aqui nesse culto? Eu sinto a presença de Deus tão poderosa aqui. Em Lucas capítulo 18, quando a multidão manda Bartimeu vir à presença de Jesus, a Bíblia diz que ele se levanta, corre até ele, esquece até que levou a mensagem, e ele entende que a mensagem era maior do que o mensageiro. Ele entende que Jesus, aquele que chamava ele, era maior do que a multidão que mandava ele se calar. O nosso compromisso, irmão, não é com quem está tramando contra a nossa vida ou mandando a gente se calar. O nosso compromisso é com aquele que nos cura. Quando você vem para um culto como esse, não crie expectativa no mensageiro. Olhe para a mensagem. O mensageiro está dizendo vai, mas se a mensagem não dizer que te cura, nada vai acontecer. Eu desapeguei disso, irmãos. Sabe por quê? Eu tive que entender que não é todo dia que Deus vai me usar para dizer um sim para alguém, pastor Acida. Não é todo dia que Deus vai me usar para dizer: vou te dar um carro, vou te dar uma casa, recebe o green card, recebe o social. Tem dias que o céu vai me usar como usou a profetisa Uda. Josias, você vai morrer. Josias, se tu não restaurar o reinado do teu pai, Deus vai destruir o teu império, o teu corpo vai ser enterrado com eles. Tem dias, irmão, que Deus vai me usar para dizer não para alguém, e eu preciso aprender a lidar com isso. Tem profetas aqui nessa casa? Tem profetas aqui nessa casa? Vai, irmão, toca aí, irmão, bate esse negócio aí. Tem profetas aqui nessa casa? Não deixe ninguém manipular a unção que você carrega. Oh meu Deus, levanta a mão que recebe. Não deixe ninguém manipular aquilo que você carrega. Ele está aqui. Jesus disse: mensageiro, eu não sou manipulável. Volte com a mensagem, diga que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a minha glória. Como Deus seria glorificado numa morte? Como Deus seria glorificado em uma doença? Como Deus seria glorificado em uma dor? Mais louco do que a própria mensagem é o mensageiro que ia levar a mensagem de volta. E sabe o que é mais doido nesse texto, irmãos? É que além de Jesus dar essa mensagem para o mensageiro, a Bíblia diz que ele, antes de ir a Betânia, precisava ir na Judéia. Deixa eu te falar uma coisa: Betânia era uma pequena cidade, um pequeno vilarejo, a 2.775 metros de Jerusalém.
Existiam os saduceus, fariseus. Os judeus de Betânia eram muito religiosos, mas os da Judéia eram piores. Os concílios de julgamento dos rabinos estavam na Judéia. A Bíblia diz nos versículos que se passa que Caifás já tinha um edito pronto para a prisão de Jesus e para matá-lo. Jesus diz: olha, eu vou para a Judéia. E os discípulos olhavam e diziam: mas Senhor, é a tua chance dos judeus glorificarem o teu nome, porque se tu vai primeiro para Betânia e levanta Lázaro agora, muitos judeus de Betânia vão acreditar no Senhor. E ele disse: não, o céu está mandando eu ir para a Judéia. E um discípulo se levanta e diz: mas vão te matar, vão te perseguir, vão te caluniar, talvez Caifás te prenda, porque você está indo para o território do inimigo. Jesus disse: não tem problema, se eu estou cumprindo o propósito, ninguém me mata. Se eu estou cumprindo o propósito, ninguém me mata antes do tempo. Ah, meu Deus do céu! Eu pensei que vocês eram mais avivados, irmão. Dá para dar glória! E eu vou te falar, depois da manipulação que às vezes a nossa alma quer nos sabotar, a manipulação de duas pessoas que honraram tanto ele em casa, a manipulação da enfermidade de um homem que ele amava e estava doente, a manipulação de um mensageiro, ainda agora a manipulação vem de um discípulo. A maior manipulação que você vence não é daqueles que estão te cercando por fora e que não conhecem a realidade das suas emoções. A maior manipulação que o diabo usa para te arrancar do propósito são daqueles que conhecem as tuas grandezas e as tuas fragilidades e às vezes deitam contigo na tua cama. Por isso que eu vim lhe dizer: você não pode negociar o que Deus te disse. Você não pode negociar o que Deus te falou. Você não pode negociar o seu propósito. Senhor, ele disse: não, eu vou para a Judéia. Sabe o que eu amo em Deus? É que quando ele quer nos treinar, ele não nos treina no campo do aliado, ele nos treina no campo do inimigo. Sabe o que eu amo em Deus, irmão? Eu sinto Deus aqui. É que quem legaliza Moisés no Egito é a própria filha de Faraó. Quem deu o green card para Moisés permanecer em uma terra que não era dele foi a própria filha de Faraó. Moisés nasce debaixo de um decreto de morte. Se Frei Poá, se nascer homens, degolem, matem. Se nasce menina, deixe crescerem para nós procriarmos com elas. O decreto de morte ao nascimento não matou. A mãe vai lá e põe um cesto. Tem gente que acha que Moisés foi jogado. A Bíblia diz que ele foi colocado entre os juncos. Ele não foi jogado. Você não é jogado não, irmão. Olha para você, mãe, diga assim: você não é qualquer um não. Diga: até para entrar no terreno do inimigo tu entra com classe. Porque tem gente que quer te pisar, tem gente que quer te humilhar, tem gente que quer rebaixar o que você carrega, mas o céu, quando quer, ele te faz crescer no terreno do inimigo. Você vai ser colocado com classe, meu filho, em um lugar estratégico. Ela vai te ver. Pega o menino nas mãos e fala: que menininho bonitinho, só pode ser das hebrecas, as egípcias só gera menino feio. E a empregada diz: e aí, qual o nome que você dá para ele? Olha, eu acho que vai ser Mosher, o que é tirado das águas. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Não é a mãe que gera que nomeia o filho que nasce. Sabe quem dá nome a Moisés? A filha do inimigo. Quem está aqui comigo? Sabe o que eu acho lindo em Deus? Deus arranca a gente lá do Cobrão no Brasil, põe a gente no lugar desse aqui que ninguém conhece, cercado das filhas de Faraó. E enquanto a terra do Cobrão que a gente veio, ninguém valorizava, nunca deram nenhum nome pra gente. Quando chega aqui, as filhas de Faraó começam a olhar pra gente e dizer: eu vejo Deus na vida dele, eu vejo Deus na vida dela. Ele não é qualquer, ele é um Moisés. Deixa eu te falar uma coisa: eu saí lá da Paraíba, lá de João Pessoa, filho de uma costureira, um pai eletricista. Ninguém dava nada por mim, mas no dia que Deus me trouxe pra cá e começou a mudar alguns cenários da minha vida, o que eu mais recebo no meu Instagram é: eu tô doido que você volte aqui, porque eu quero te receber na minha igreja.
Você ainda não entendeu que Deus te tirou, irmão. Você ainda não entendeu que Deus está usando a filha de Faraó para te tirar da viela e te colocar dentro do palácio. E tem gente que não quer crescer no terreno do inimigo, quer crescer de forma confortável, quer crescer de forma fácil. Deus está dizendo: eu vou te espremer, eu vou te apertar. Pastor, está doendo, vai apertar mais ainda. O que seria do azeite sem a oliveira ser prensada? O que seria do vinho sem a uva ir para o lagar para ser pisada? O que seria de um diamante se o carvão não fosse pressionado? Deus está falando com alguém que entrou aqui. Você ainda não entendeu que eu estou usando a pressão para tirar o melhor de você. Segura o relógio, Jesus. Escuta. Eu sinto graça aqui. Ela nomeia ele e diz: Moisés. Miriam, que estava avistando o menino de longe, disse: você precisa de alguém para cuidar do menino? Ela diz: eu tenho uma hebreia boa que cuida bem de criança. Manda ela cuidar para ele, diga para ela que eu vou dar um salário. Mas quando ele chegar mais ou menos uns 11, 12 anos, ele volta para o palácio, porque ele é príncipe. A mãe recebe o menino de volta, sendo paga para cuidar de um filho que ela gera. Vocês conhecem a história de Moisés? Lá na frente ele cresce, aprende tudo sobre geologia, geometria. Ele era um grande engenheiro dentro do Egito. Só que através da morte de um soldado egípcio para proteger seu povo, ele mata. E a Bíblia diz que ele vai para o deserto de Midian. E lá ele conhece a sua mulher. Passa 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E eu vou te falar, pastora Cida, Deus sabe como baixar a bola da gente. Você ainda não entendeu que você está crescendo no terreno do inimigo, é porque Deus quer quebrar teu ego, Deus quer quebrar teu orgulho, Deus quer baixar tua bola para poder te honrar, irmão. Sabe por quê? Lembra quando José trouxe a sua família de Canaã para o Egito? Ele falou assim: olha, digam para os egípcios que vocês são pastores de vaca, porque aqui ovelha é coisa imunda. Aí está lá Moisés, príncipe, criado dentro de um palácio, tendo que cuidar de algo imundo, que para ele era imundo, somente para Deus trabalhar no seu coração, para que ele cumprisse um propósito. Êxodo 3 está lá a sarça queimando, e ele estava tão desfigurado da sua identidade, pastora, que a sarça queimando nas costas e ele olhando para frente para o rebanho. A sarça queimando aqui, pastora Renata, e Deus dizendo: Moisés, eu quero falar contigo. E ele preocupado com o rebanho dos outros. Tem muito pastor perdido, a sarça está queimando atrás dele, mas ele está mais preocupado com o rebanho do que com a presença de Deus. E está deixando de aproveitar a sarça que queima. Sabe que Deus está falando com alguém que entrou aqui? Eu estou te levando para a Judeia para tu começar a esquecer o valor do dólar. Eu estou começando a te levar para a Judeia para tu esquecer que o dólar está R$5. Eu estou te levando para a Judeia para treinar o teu caráter, para formar você, porque eu nunca vi crente crescer de forma confortável. A Bíblia diz que Moisés está olhando para o rebanho e Deus diz: Moisés. Aí ele começa a virar, pastora Ruth. A Bíblia diz que ele não estava de costa para ver a sarça, ele estava de lado, mas já tinha virado. Olha para o seu irmão e diga assim: eu não sou quem eu ainda vou ser, mas eu já sou melhor do que aquilo que eu era. É assim ou não é, pastor? Ele está aqui de lado e a sarça está queimando. Ele precisava virar por completo, mas ele já estava de lado, e alguma coisa ele já estava sentindo. Sabe o que eu aprendi com Deus, pastor Cida? Deus não responde pergunta, Deus responde atitude. Sabe que é o seu problema? Tu vem para um culto desse aqui, vai para o culto lá de Breno da quarta-feira, vem aqui para o culto da quinta-feira, vem aqui para o culto domingo. Pastora Renata prega, pastor Bel prega, pastora Cida prega, pastora Ruth prega, e parece que nada muda na sua vida. Sabe por quê? Você vem aqui para questionar e não para adorar. Você vem aqui para perguntar e não para ver a sarça queimar. Você vem aqui para receber, mas não vem entregar nada. Oh, meu Deus! Só quem veio dar algo para Deus, por favor, levante a mão, reaja. A sarça está queimando aqui.
com Moisés para voltar para Lázaro. Calma. Quando ele virou, a Bíblia diz que ele virou. Aí Deus falou. Que enquanto você não virar, Deus não vai falar. O texto diz, Êxodo capítulo 3, versículo 4. E viu o Senhor que Moisés virou. Quando Deus viu que ele virou, Deus disse: Moisés, volte para o Egito. Volte para o Egito. Sabe por quê? Você agora não está voltando o Moisés pastor de ovelhas de Jetro. Você agora está voltando o Moisés libertador de uma nação. Diga assim para o seu irmão: antes da Betânia da honra. Tá fraco, irmão. Diga: antes da Betânia da honra, Deus vai te levar para a Judeia da perseguição. Senhor, volta. Não é na sua força. Quem está te enviando é o eu sou. Mas não tem mais, meu amigo. Mas olha, vou te contar uma história para tu ir seguro. Vai chegar uma hora que esse cajado que passou a vida toda nas tuas mãos vai virar uma cobra. Mas Senhor, ele também tem bruxos, não tem problema. Eles vão transformar 2 varas em 2 cobras. Mas a tua vara vai engolir a vara dos dois, a cobra dos dois. Sabe por quê, irmão? A ferramenta do deserto é maior do que a ferramenta do palácio. Deus está dizendo: só quem passa pelo deserto tem uma ferramenta polida. Só a ferramenta do deserto engole cobra de bruxo. Sabe por que a macumba não te parou? A mandinga não te parou? A oração contrária não te parou? O ziriguitu não te parou? A oração do crente macumbeiro não te parou? A inveja de ninguém te parou? É porque Deus te deu uma vara no meio do deserto. E essa vara derruba a cobra dentro de pala. Suporta. Suporta, ele está lhe treinando. E sabe o que é interessante? Ninguém vai querer que você passe pela Judeia. Porque quem te ama de verdade quer te privar das dores da vida. Só que é nessa hora que você vai ter que entender e não ser frágil ao sentimento que as pessoas sentem por você. Porque o seu propósito é maior do que os seus sentimentos. Tem gente que um dia: hoje eu estou crente, hoje eu estou sentindo Deus. Não, amanhã eu não estou não, pastora Cida. Hoje eu estou só o sangue, eu vou desviar. Eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de crente, não quero mais saber de pastor, eu não quero mais saber de nada. Eu me pergunto: que tipo de fé é a sua? Olha que tremendo, irmão. A gente não conhece quem derrama o nardo puro aos pés de Jesus de verdade no dia que ele chega para fazer uma visita na nossa casa, pastora. Sabe quando é que a gente conhece se o nardo era puro e o enxugar com os cabelos era sincero? Quando um Lázaro dentro da sua casa acaba morrendo. Quando tudo está bem, irmão, a gente vai lá, derrama o azeite, vem aqui, deixa eu enxugar seus pés. Vem aqui, eu preparei a melhor comida. Hoje o cardápio é italiano. O senhor está vendo como a casa está cheirosa? Irmãos, servir a Deus quando tudo está bem é muito fácil. A realidade da sua fé, ela vem para fora nos piores dias da sua vida. Para mim, essa adoração não foi sincera. Porque no momento em que Lázaro morre, uma pessoa que experimentou ter Jesus na sua casa não estaria desesperado como elas estavam. Sim ou não? Irmão, quem conhece Deus de verdade não está preocupado com social, com green car, com cidadania, com casa do ano, com carro 0 quilômetro. Quem conhece Deus de verdade, rapaz, entende que no dia dos altos e baixos, na luta da prova, na enfermidade ou na alegria, aleluia, ganhando ou perdendo, entrando ou saindo, deportado ou ficando, a minha fé nele é imutável.
elas estavam desesperadas. Eu preciso entender, irmão, o que é um Lázaro doente para aquele que é dono da própria vida. Que assombra. É por isso que você não entrou na galeria dos heróis da fé. Mas lá a gente encontra uma Raabe que foi prostituta e pela fé colocou gente na casa dela que ela nem sabia quem era, e por causa disso a casa dela escapou em vida. É por isso que lá a gente vê um Abraão que, mesmo cometendo o pior erro da história e causando um problema entre árabes e judeus, até os dias de hoje ele está lá como o primeiro da galeria dos heróis da fé. É por isso que lá a gente vê um Abel que foi assassinado, pastora, mas a oferta dele está falando até hoje. O camarada morreu, mas a semente dele, a oferta dele está falando até hoje. Sabe por quê? Quem conhece Deus de verdade podem até matar a carne dele, mas não apagam a sua história, Miriam. Não pode apagar o que ele fez pro reino, Miriam. Não pode apagar. Sabe por que essa galeria não é digna de você? É porque nos piores dias da sua vida você esquece quem te salvou, quem te chamou, quem te curou, quem te deu um banho de sangue, quem te arrancou do pecado. Não faça isso. Pegue na mão de alguém que está perto de você e diga assim: permaneça. Diga: ainda que se levante contra ti o espírito do governador, permaneça. Diga: ainda que as terras se mudem ou se abalem, diga: permaneça. Eu tenho que correr. Depois da Judeia da perseguição, Jesus ficou vivo, vivinho da Silva. Eu vou te falar, tem gente que sofre por um mal que ainda não viveu. A senhora deve receber muita gente lá assim, né? Não é assim? Tem mulher que põe um GPS no telefone do marido, aí olha ele entrando na loja: meu marido está me traindo. O abençoado está comprando um presente para a esposa e ela está lá perseguindo o GPS do homem. Tem gente que entra na igreja, irmão, se a irmã não dá paz do Senhor para ela, às vezes a irmã está no dia mal, limpou 80 casas, coitada. Tá só os pinhaços, a irmã não te deu um sorriso, não te deu a paz do Senhor, você quer desistir de vir para a igreja. Quem aqui é assim, ansioso ao ponto de sofrer por coisas que não viveu? A gente fica desesperado, vai dormir: meu Deus, e agora? Será que amanhã, será que vai ser assim? Meu Deus, só aquela irmã está me perseguindo. Meu Deus, só tem alguém fez um fake para me perseguir no Instagram. Ai, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Eu não estou me sentindo. Não vai acontecer nada. Diga para o seu irmão: tenha calma. Diga: tenha calma. Quem nasceu para morrer no Gólgota não morre na Judeia. Tenha calma. Quem nasceu para ressuscitar ao terceiro dia não morre antes do tempo. Tenha calma. Jesus sai vivo. E quando ele chega em Betânia, a Bíblia diz que era o quarto dia. Diga: quarto dia. O versículo 13 diz que os judeus estavam olhando para Marta e Maria dizendo: esquece, acabou. É melhor vocês chorarem. Vamos fazer o cortejo funeral. Chama as carpideiras, vamos chorar, vamos lamentar, porque já foi. Me escuta, me dá mais 10 minutos, me escuta. Existe uma lei do Talmud. A pastora Ruth já foi muito a Israel e ela deve saber desse artefato. Os judeus de Betânia eram muito místicos. Os samaritanos que hoje estão em Israel, que são os maiores judeus cabalistas e que até hoje fazem sacrifício, eles são os únicos judeus que até hoje sacrificam em nome de Deus em Israel. Eles são descendentes dessa região de Betânia. E lá eles eram muito cabalísticos. Eles acreditam muito na Torá oral, no misticismo do judaísmo. Existe um livro de regra dos judeus chamado Talmud. E a primeira parte dele, que é o Mishnah, diz que todo homem pode voltar à vida até o terceiro dia. A senhora sabia que muitos judeus não acreditam na vida de Jesus, na pessoa do Mashiach, porque ele não ressuscitou ao quarto dia como Lázaro e só ao terceiro? Sabia disso? Para eles, até o terceiro dia era normal Deus ressuscitar alguém. Alguém pode vir dos mortos à vida até o terceiro dia, mas no quarto dia isso era impossível. Diga para o seu irmão, diga: era impossível. Até o homem de Lucas 1:37 aparecer. Tem gente que está dizendo: Senhor, o Senhor está atrasado.
finanças estão indo para a lama. Minha vida espiritual está acabando e você não está entendendo que a Bíblia diz, isso é uma realidade. A palavra do versículo de número 4 vai se cumprir. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória do meu. Eu estou pregando, pastor Renato, para a gente que entrou aqui, está dizendo: Senhor, está dando tudo errado. E Ele está dizendo: tenha calma, o milagre vai ser maior do que aquilo que você imagina. Eu vou alcançar Betânia através do seu testemunho. Você não imagina o que eu vou fazer. Mais baixinho com o microfone. Isso. Rapaz, vocês são bons, viu, rapaz? Se todo pastor tivesse um grupo como vocês, o negócio fluía mais fácil. Ah, Jesus. Olha pro seu irmão e diga assim: se fosse no primeiro dia, tá fraco, toda igreja. Vamos lá? Se fosse no primeiro dia, seria um milagre normal. Se fosse no segundo dia, também seria normal. No terceiro dia, a mesma coisa. Os judeus de Betânia iriam olhar e dizer: terceiro dia, a Talmud diz, a lei diz, a Torá oral diz, Moisés ensinou isso culturalmente. Ao terceiro dia pode levantar. Isso aí não tem nada de Messias. Só que quando Jesus chega no quarto dia, tá Marta e Maria dizendo: eu não disse, se você tivesse vindo antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz assim: mulher, desprende da religião, para de ser religiosa. Para de ir pelo que os judeus da região estão dizendo. Para de ir pelo que o Talmud diz. Para de ir pelo que a lei oral diz. Para de ir pelo que Moisés diz. Eu sou maior do que Moisés. O que você vai fazer? Ele disse: hoje eu preciso que vocês removam a pedra. Porque eu vou falar algo para vocês aqui. Talvez você nunca ouviu isso. Sabe quem matou Lázaro? A incredulidade de Marta e Maria. Irmão, no dia que o seu Lázaro feder, acredite na primeira palavra que você recebeu. Não é para a morte, é para a glória do meu nome, é para a vida. Não sepulte Lázaros que Deus disse que não estão mortos. Há uma diferença. Olha, Jesus disse assim, enfermidade. Jesus estava dizendo: ele está enfermo e não morto, tenham calma. Você já parou para pensar que você está matando gente que está enfermo? Você já parou para pensar que você está selando pedra de tumba de gente que só estava enfermo e ainda tem jeito enquanto está enfermo? Ainda bem que Jesus dá jeito depois que está morto. Por isso que quando Jesus se apresenta a elas, ele diz assim: olha, eu vou ensinar para vocês que morto depois do quarto dia só eu levanto, mas pedra que vocês colocam no sepulcro vocês removem. Sabe o que eu admiro em Jesus? É que no fim do seu deserto, depois de 40 dias e 40 noites, faminto, depois de 3 tentações de Satanás, a Bíblia diz que quando ele resiste o diabo vai embora e os anjos descem para servi-lo. A Bíblia diz em João capítulo 20, pastor, que depois que ele ressuscita, o próprio anjo veio lá e removeu a pedra do seu sepulcro. Jesus podia dar um grito e dizer: Pai, os mesmos anjos que me serviram lá no deserto, manda descer aqui para abrir a tumba de Lázaro. Só que Jesus olhou para eles e disse assim: vocês mataram Lázaro, então vocês vão se esforçar para abrir a tumba para eu ressuscitá-lo. Sabe por quê, irmãos? Pedras que Deus põe na tua vida, Ele mesmo remove quando quer te moldar. Mas pedras que você trouxe para o seu caminho, é você que vai ter que chutar e cair fora delas. Tem um bocado de crente que vem para a igreja dizendo: Deus me dá dinheiro. E Ele está dizendo: eu não te dou dinheiro, eu te dou as pessoas certas. Não te dou dinheiro, eu te dou trabalho. Deus me dá um crédito, não vou te dar crédito, vou te ajudar a pagar essa dívida. Deus me dá uma casa, não, meu filho, eu vou te dar mais trabalho ainda para tu juntar dinheiro para dar entrada. Deus me dá um carro, não, eu vou te apresentar a pessoa certa, que não é como os brasileiros aí que vende carro quebrado, todo arrebentado, você vai comprar no lugar bom. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Ele podia chegar gritando, botando os pés na pedra, chamando o anjo para remover, mas ele disse: eu não quero mais saber do seu grito, Maria. Não te devo nada.
Não sou teu escravo, não sou teu empregado. Não estou aqui porque tu é boazinha. Eu estou aqui porque eu quero me revelar a Betânia. Sabe o que eu acho interessante, pastora Renata? A gente está passando por uma dor e achando que Deus está sendo mal conosco. Só que a gente não entende que Deus está usando a nossa dor para se revelar a alguém que está pior do que a gente. Quando Jesus manda elas removerem a pedra, sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês perdem tanto tempo murmurando. O tempo que vocês perdem murmurando, vocês ganhariam removendo a pedra. O tempo que você perde aqui dizendo para mim: você não veio, não chegou na hora que eu queria, não levantou meu irmão quando eu quis. É o tempo que vocês ganham removendo a pedra. Irmão, para de perder tempo com fofoquinha, com conversa, com murmuração. Para de perder tempo com piadinha, com Instagram, com Facebook. Ganha tempo removendo as pedras que estão na tua frente. O que é isso, pastor? Ganha tempo orando, ganha tempo jejuando, ganha tempo buscando, ganha tempo adorando. Ganha tempo. Jesus disse: remova. Ah, irmãos. E depois que a pedra sai, depois que a pedra sai, Jesus só grita uma vez: Lázaro, vem para fora. Sabe o que eu acho interessante? Irmãos, tem gente que acha que o dinheiro dele resolve, que a influência dele resolve, que o documento dele resolve, quando na verdade você só precisa de uma palavra. Olha que forte. O choro das irmãs foi falso? Foi um choro real, sim ou não? Se você perder alguém que ama na sua casa, você vai chorar, sim ou não? O choro foi real, a dor foi real. O conselho dos judeus, alguns eram falsos, mas tinha os que eram reais. Só que nada disso levantou Lázaro. Porque tem hora que choro sincero não levanta Lázaro. Tem hora que dinheiro não levanta Lázaro. Tem hora que o green card, o passaporte americano não levanta Lázaro. Tem hora que o conselho, pastor Renato, de gente mais sábio possível não levanta Lázaro. Tem horas que só uma palavra da boca de Jesus pode levantar o que está morto. Sabe que Deus está falando com alguém que entrou aqui? Eu não deixei a tua influência resolver, teu choro resolver, tua murmuração resolver, porque eu vou resolver como eu quero na sua história. É porque hoje nesse culto eu vou liberar a palavra que você precisa para mudar o teu destino. É porque hoje nesse culto eu te trouxe essa casa para liberar a palavra que vai mudar o teu futuro. Eu quero profetizar na sua vida. 2023 não será ano de morte na sua casa, será ano dos Lázaros saírem da tumba. Você vai ver o que o céu vai fazer. Vai fazer. Escuta isso aqui. Deus falou comigo. Deus falou comigo, pastora Cida. Há 2 anos atrás o Senhor me deu uma mensagem sobre a profetisa Uda. Só tem 3 mulheres na Bíblia que a Bíblia chama de profetisa. A primeira foi Miriam em Êxodo 15:20, Débora em Juízes 4:4 e Uda em 2 Reis capítulo 22. Só que eu vou te falar, você profetiza como Miriam, irmã de Moisés, é fácil. Você profetiza como Débora, que era juíza e tinha o respeito do povo, é fácil. Eu quero ver tu ser profeta como Uda, que o marido era um alfaiate, um Zé Ninguém, e morava a parte direita, a parte pobre de Jerusalém. Nesse dia, quando eu li esse texto, o Senhor falou assim para mim: Wallace, eles não te valorizam hoje, mas eu vou te levantar. Veio a pandemia, os famosão ficavam tudo no Brasil porque não podia passar. Aí os pastores tinham que dar oportunidade para os pequenininhos, que ninguém dava nada que estava aqui. Os famosão que ganhava 2, 3 mil dólares de oferta não podia entrar. Mas os irmãozinhos cheios da unção, as Udas de oração, as Udas escondidas, pastora Renata, as Udas que ninguém dava nada. Foi aí que Deus começou a levantar. Aí uma fazia o live, aí Deus usava. Aí a outra que ninguém dava nada começava a chamar a pregar aqui. De repente ela pregava ali, de repente ela estava em outro lugar. Eu quero profetizar que na Activation Church Deus vai levantar uma geração de Udas, que ninguém dá nada, que não tem seguidor no Instagram, que não tem seguidor no Facebook, mas tem unção, tem unção, tem unção. Ei, você pode não ser influente em Betânia, mas o homem que tem a palavra que te dá influência já chegou na cidade. Se acalme, irmão. Ninguém conhecia Lázaro até Jesus passar por Betânia. Deixa eu te falar uma coisa, tu não era ninguém até Jesus passar na tua vida. Depois que ele passa, algo muda, irmão. Eu vou fechar o iPad, prometo. Pastor, eu tenho mais alguns minutos, eu vou orar pelos irmãos, mas eu posso concluir? Sabe
Sabe por que ele tem que chegar no quarto dia, pastora? A Bíblia diz, no final do capítulo 11 do Evangelho de João, que muitos judeus em Betânia creram em Cristo pelo testemunho de Lázaro. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus vai usar minha dor para curar gente doente. Quando eles viram Lázaro levantando, eu não sei como ele se levantou, mas a Bíblia diz que ele começou a soltar as amarras. A carne que estava podre começou a ser refeita. A falta de consciência começou a voltar. E lá vai Lázaro saindo por aquela tumba, e alguém olhava e dizia: o que é isso? E um judeu olhava e dizia: não tem como acontecer. O Talmud diz que é impossível. Alguém dizia: rapaz, não é que aquele que a gente passou quase 3 anos chamando de mentiroso é de verdade o Filho de Deus? Não é que aquele que a gente não dava nada, na verdade é o Filho do Homem? Eu quero lhe dizer, Jesus está te tirando dessa tumba, e quem te viu morto vai ter que ver o céu na tua vida de novo. Vá ficando de pé, porque Ele está te arrancando dessa tumba agora. Sabe quem é? Essa pessoa que tem poder de te arrancar desse túmulo espiritual hoje, ele se chama Espírito Santo e está aqui. O Espírito Santo é a parte relacional da Trindade. Escute, Jesus, ao morrer e ressuscitar em João capítulo 21, ele se apresenta ao primeiro discípulo, que chamava-se Pedro. Tem uma coisa tão forte que, diferente da pescaria de Lucas capítulo 5, a pescaria de João 21, Pedro faz a maior pescaria da vida dele. Porque na primeira não tinha o número dos peixes, na segunda tinha 153 grandes peixes. Na primeira a rede rompia, que ele teve que pedir ajuda. Na segunda a rede não rompia. Ali ele foi restaurado. Deus consertou a alma dele. Sabe por quê? Deus não está enxergando o morto que está dentro da tumba agora. Deus já está enxergando você saindo de dentro dela e caminhando. Sabe qual é a maior dificuldade dos homens, varão? É olhar para um Pedro e falar assim, ó: bipolar, estressado, arrogante, louco da cabeça, e o céu olhar e dizer assim: ele pode ser tudo isso para vocês, mas eu já estou lá em Atos capítulo 2. Eu já vejo o Espírito descendo sobre ele. Eu já vejo ele pregando e 3.000 pessoas se convertendo. Eu já vejo ele fundando a igreja. Depois de 10 dias está lá Jesus subindo, e no dia 50, na festa de Pentecostes, está lá Pedro recebendo o Espírito, porque Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu fiquei 33 anos com vocês, mas vou me assentar com o Pai, e o meu Espírito estará convosco eternamente. Sabe o que eu acho lindo em Deus? As pessoas estão vendo o seu agora. Só que Deus está vendo Pedro, que lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 estava pregando e dizendo: eu sei o que é ser caído, mas nós somos povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, geração profética, geração cheia do Espírito. Eu queria que você pegasse na mão de alguém e dissesse para esse irmão que está do seu lado: diga, Deus não está vendo o seu agora. Deus está te vendo por fora da tumba. Deus está te vendo por fora do sepulcro. Deus não está vendo a sua queda no pátio de Caifás. Deus já te vê cheio do Espírito. Deus já te enxerga cheio, cheio, cheio do Espírito. Eu termino. Efésios capítulo 3 versículo 20 diz que segundo o poder que em nós opera, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Não é segundo o poder dele que dele opera, pastor Adaura, é segundo o poder que em nós opera. Que poder é esse? O Espírito de Deus. Tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo: eu sou um coitadinho, eu sou um pobrezinho, meu Deus, eu estou tão fraquinho. E o céu está dizendo: tem um poder que opera aí dentro. Você não é um crente normal, você não é qualquer um. Há uma palavra sobre você, Lázaro.
algo chacoalhando dentro de você, e o céu está dizendo: vem para fora. Eu preciso terminar, e eu quero convidar nessa noite você que quer sair dessa sepultura espiritual a vir para a ponta desse altar. Tem profetas aqui que estão desativados, mas o Senhor vai te ativar, porque tudo que você precisa é de uma palavra. Venha rápido, porque nós precisamos terminar. Pastora Renata, pega aqui na minha mão, com todo respeito. Você está recebendo um óleo muito fresco que desce sobre a sua cabeça. E o Senhor falava para mim desde os 13 anos dela que ela é incompreendida, ela não se encaixa nos ambientes. Eu tenho uma unção de discernir muito violenta para ela, e muita gente não entende o que ela carrega. Nem a tua própria casa, desde a tua infância e pela tua adolescência, entendi o que eu tinha contigo. Mas nesse culto eu estou dizendo para ti: há um desatar profético na tua boca. Há um desatar profético na tua boca. E o céu está dizendo: não importa quem te entenda, não importa quem queira te entender, grita, extravasa, remaioquema, anchopra, repa, pecota. Eu vou te usar, eu vou te usar. Lembra quando eu te escondi por tanto tempo? E os profetas se levantavam e diziam: teu tempo está chegando. Complace a terra que mandou na baia. Lembra de 2017, 2018, quando o diabo quis destruir as tuas emoções, e tu disse: Senhor, eu não quero mais nada com o ministério. Senhor, eu acho que isso não é para mim. É para dar codacia, romandará. Remando camácia. Essa semana na cama eu te fiz refletir, e eu te disse: Renata, lembra de quem tu era? Olha o que eu estou fazendo em ti. Nem tu consegue entender o que eu estou fazendo na tua história. Revolve a sombra, rebra comandar a bacalaça, entra forte a canto. Eu estou abrindo um livro na tua cabeça, e eu estou rasgando as páginas dentro dela, e eu estou dizendo para ti: come desse rolo. Rebacandaramaio reiaui. E quem impede de eu colocar o grincar na tua mão? Quem impede de eu te levar no Brasil? É dar a sombra. E tu diz assim: Senhor, parece que aqui o povo não entende o que eu carrego. E o céu está dizendo: para cada Nazaré que te rejeita, eu tenho a Cafarnaum para te honrar. Entre a canal satárica mantorema. Eu passo pelas águas e eu curo alguém agora. Eu dou a ordem que o médico não pode dar. Eu restauro quem precisa de vida agora. A mão do timitar a matar a sombra. Quem te tirou daquela sepultura fui eu. E eu digo pra ti: pra lá tu não volta mais. Eu reativo o teu profético. E ainda que queiram te colocar em uma caixa e modelar o teu padrão, seja aquilo que eu mandei você ser. O Espírito está aqui. Cadê aquele profeta? Vem cá, profeta. Sobe aqui no altar, o Senhor. Alguém me dá uma garrafa de água? Meu Deus, segura o relógio. Abre as suas mãos. O Senhor mandava eu lavar suas mãos. E ele dizia para mim: manda ele passar nos olhos. Porque eu estou ampliando a visão dele nessa noite.
Eu não sei porquê, mas eu vejo muitas placas e placas e placas e placas. E o Senhor está dizendo: eu estou ampliando o que é teu, mas na verdade não é teu, é meu. Eu te chamei como investidor do meu reino. Eu estou desatando você agora para prosperar. Rebanho, cante a sombra. E até março Satanás disse: eu vou decretar a falência dele, da casa dele, da vida dele. Mas eu estou dizendo para ti: eu estou pegando um final e fazendo um recomeço. Recebe, recebe. Agora vocês podem cantar. Se você puder se pôr de joelhos pra gente orar. Olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Nunca mais tu voltarás pro lugar da vergonha. O céu está dizendo pra ti: eu vou mudar tua rota, eu vou mudar teus amigos, eu vou mudar teu destino, eu vou mudar tudo que te cerca. Porque tu é do meu altar, tu é do meu altar, tu é do meu altar. Há uma palavra sobre você, há uma promessa na sua vida. Receba, 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 receba. Ele está aqui. Miriam, eu vejo penas saindo e penas entrando. Eu te vejo como a águia e o bico caindo, as penas saindo, as patas caindo, e o Senhor colocando tudo novo, penas novas, bico novo, patas novas. E o Senhor disse: se prepare para dar voos que você nunca deu. Se prepare para entrar em portas que você nunca entrou. Porque tu já saísse da caverna. E tem corvos que querem subir em cima de você. Mas eu vou te fazer voar tão alto que o pulmão dos corvos vai estourar e eles não vão conseguir te acompanhar. Eu estou dizendo para ti: hoje eu desato a tua carteira. Hoje eu desato a tua conta. Hoje eu desato o teu ministério. Hoje eu desato as tuas emoções. E eu digo para ti: setembro, a partir de setembro, será o mês que tu vai voar como tu nunca voou na tua vida. Senhor, tem tanta gente aqui saindo de uma sepultura espiritual. E o teu Espírito se move de uma forma tão linda em nosso meio. Nós estamos sentindo que o teu Espírito está aqui para liberar uma palavra sobre nós. Lucas 11 diz que o teu Espírito é como o dedo de Deus que nos toca. Ele é o próprio dedo de Deus que nos toca. Deixa o Espírito lhe tocar agora. Nós profetizamos, Senhor, os teus filhos vão viver um desatar tão extraordinário. Nós profetizamos que tudo que foi roubado da Activation Church está voltando agora. Nós profetizamos que tudo que foi tomado no mundo espiritual está voltando agora. Nós declaramos que profetas estão se levantando aqui agora. Nós declaramos que obreiros estão estão sendo levantados aqui agora. Estão sendo levantados agora. Estão sendo levantados agora. Isso, baterista, vem. Mas olha só que vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o bem. Sou eu, dono do tempo. Sou eu, dono não se
não será uma verdade na sua vida. O céu te gerou para te fazer feliz. Deus está devolvendo sonhos que estavam há mais de 4 dias sepultados. E o céu está dizendo: há esperança para o teu futuro, porque eu já pisei lá. Tu disseste para mim hoje, a caminho dessa casa: Senhor, parece que a esperança se foi da minha vida. Dentro da tua alma tu conversou com Deus. E o céu está dizendo: minha filha, levante a cabeça, porque eu vou ferir a terra que te feriu. E eu estou dizendo para ti: eu sou Deus que cura a alma. Eu tapa a ferida, eu restauro o destino. E tu estás saindo daqui uma nova mulher para a glória do meu nome. O Espírito está tocando. Você é profeta. E por mais que o diabo quis matar seu ministério profético, você está viva. O céu está dizendo: você é profeta, você é minha profetisa. E tem palavra de fogo sendo liberada na tua boca agora. Levítico capítulo 6, versículo 13: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Ele está acendendo fogo no teu altar agora. Ele está acendendo fogo no teu altar agora.